Sejam bem-vindos ao canal da Jocum Veredas. Eu sou o Carlos Davi e nós vamos estar ministrando a vocês recortes das aulas que nós ministramos nos nossos cursos na base. Seja bem-vindo mais uma vez, fique à vontade para fazer suas anotações. Queríamos também pedir a você para curtir os nossos vídeos, compartilhar com seus amigos e agora, lembra de se inscrever no nosso canal para você estar sempre atualizado sobre o que nós estamos publicando constantemente. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito da tradução da Bíblia, né? Como é que a Bíblia ela é traduzida? Como é que chega até nós uma palavra, né, um texto bíblico que foi escrito no hebraico, no aramaico, no grego? Como é que ele chega ao português? Como é que ele chega ao inglês? Como é que ele chega a outro idioma, né? É importante nós dizermos o seguinte, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, fala assim: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. É interessante lembrar que é abençoado a pessoa que lê, mas também é abençoada a pessoa que ouve a palavra. Isso é muito interessante porque nós entendemos que Deus traz para nós essa direção clara de que a palavra de Deus, ela deve chegar a todas as pessoas. Sendo assim, nós temos um grande desafio. No mundo inteiro nós temos cerca de 8 bilhões de pessoas. Graças a Deus, 6 bilhões de todas essas pessoas já têm acesso à Bíblia. 1 bilhão tem acesso a parte das Escrituras Sagradas, mas quase 1 bilhão de pessoas não têm ainda a Bíblia escrita na sua própria língua, ou na língua materna, como nós costumamos falar. É muito importante que as pessoas tenham acesso à Bíblia na língua onde elas foram criadas. Isso chega ao coração, isso chega à alma das pessoas. Por isso nós precisamos nos esforçar muito para que essa palavra chegue até esses lugares. É o que nós chamamos de combate ao analfabetismo bíblico, ou seja, as pessoas elas não têm a Bíblia ainda na sua própria língua materna. E nós, como cristãos, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos fazer isso. Você pode estar me perguntando, então, como é que acontece tudo isso? Como é que acontece esse grande esforço de tradução da Bíblia? Nós temos alguns passos e eu queria que você anotasse aí como é que eles vão acontecer. Então, anota aí. Primeiramente, antes de mais nada, é necessário que haja oração. Nós precisamos orar como povo de Deus para que esse grande esforço final de levar a palavra do Senhor traduzida a todos os povos chegue até os confins da terra. Ou seja, cada tribo, cada povo, cada nação tendo a Bíblia inteira traduzida para a sua língua materna. Então, as equipes de tradutores, elas também têm essa postura, né? Nós temos uma necessidade premente de estarmos na dependência completa do Espírito Santo. Então, depois que tem esse tempo de oração, de completa dependência do Espírito Santo, nós vamos para a fase de planejamento. Essa fase ela envolve algo muito importante, que é entender como o trabalho de tradução da Bíblia para aquele povo vai acontecer. Quais são as estratégias? Qual é a forma mais fácil disso acontecer? É interessante dizer para vocês o seguinte, que muitas vezes nós não queremos simplesmente traduzir a Bíblia para um idioma. Nós queremos que essa palavra ela venha a transformar completamente um povo e uma nação. Então não é simplesmente traduzir a Bíblia e entregar essa Bíblia nas mãos das pessoas. As pessoas, talvez ali, nem ler elas saibam. Então, dentro desse processo de planejamento, deve-se envolver todas as etapas até o final, até o fortalecimento de uma igreja local, nessa cultura onde a Bíblia vai ser traduzida. Depois que tem a fase do planejamento, vem então a fase do preparo.
as equipes de tradutores, elas vão se preparar, vão estudar o idioma, vão conhecer cada vez mais aquele idioma, vão conhecer a cultura, vão entender, né, como posso dizer, as características daquele povo. Por exemplo, uma palavra saudade, né? Essa palavra ela é muito clara quando eu falo para você em português sobre saudade. Mas você sabia que essa palavra ela não está traduzida, por exemplo, para o inglês? Então, se eu falo saudade, como é que o americano ou alguém da fala inglesa vai entender o que significa essa palavra? Outra coisa, por exemplo, a palavra neve. Para nós, neve é neve. Mas para o esquimó, existem 7 palavras que podem traduzir neve para eles. Então, quando você vai pegar o texto bíblico e vai pegar esse texto e traduzi-lo para outra língua, é importante que haja um preparo, que haja um estudo completo do que aquela cultura tem, de como ela se expressa, como aquela cultura conversa, fala e se relaciona com tudo que está em sua volta. Então, depois da oração, depois do planejamento, nós chegamos na fase do preparo. Tendo tudo já preparado, né? Tendo tudo já pronto, nós vamos então para a própria tradução. A tradução do texto bíblico, dos originais para aquela língua. Muitas vezes é necessário a ajuda de outras línguas para que nós possamos chegar a um texto compreensível para aquela cultura, para que aquele povo possa entender claramente o que Deus está falando na sua palavra. O trabalho, o tempo de tradução, talvez seja o momento, né, nesse processo todo mais demorado. Na verdade, dependendo da situação e da cultura, pode-se levar décadas para se traduzir para a Bíblia para um determinado idioma. Em outras situações, pode-se levar 3, 4, 5, 10 anos para que o texto possa estar preparado. Depois que o texto está preparado, foi traduzido, nós entramos num momento da tradução que é o teste com a comunidade, onde o texto bíblico ele vai ser levado, ele vai ser apresentado para aquela cultura, para aquele povo. E aí se vai testar se de fato aquele texto bíblico que foi traduzido, ele está claro. Muitas vezes, isso é importante nós lembrarmos disso, os tradutores são homens e mulheres de outras culturas que estão traduzindo a Bíblia para uma cultura diferente. Então é muito importante que o local, que o nativo, ele possa então agora ter contato com o texto bíblico. E aí nesse momento é um momento de correções. É um momento onde nós vamos testar a exatidão do texto que foi traduzido. Diante disso, vão ser feitas, é claro, muitas correções, chegando finalmente a uma versão que é aprovada. E essa versão que foi aprovada, né, passou pelo teste da comunidade, passou pelas correções, chegando à exatidão, aí sim, nós vamos entrar agora na fase da distribuição, que é uma fase bem interessante, porque agora nós vamos passar para a impressão do texto e vamos também transformar esse texto acessível a aplicativos, como por exemplo os aplicativos que você tem no seu celular. Ou nós vamos chegar a uma conclusão que foi decidida lá atrás no momento do planejamento. Em vez de pegar esse texto bíblico agora e trazê-lo, né, para uma impressão, nós vamos gravar esse texto em áudio, fazendo com que rapidamente ele possa chegar até aquele povo, aquela nação. É claro, nós podemos ter as opções juntas, nós podemos imprimir o texto, né, que foi aprovado, nós podemos gerar aplicativos, que podem ser aplicativos de texto ou aplicativos de áudio, ou então nós podemos gravar essa nova versão, essa tradução da Bíblia, simplesmente para áudio e distribuir junto a essas pessoas.
e a distribuição vai ser nas mídias de áudio que tenhamos disponível. Depois disso, né, da fase de distribuição, nós vamos trabalhar na fase que nós chamamos de engajamento, que é fazer com que esse texto bíblico ele seja incorporado, ele seja usado de fato pelas comunidades cristãs locais. Por exemplo, nós podemos ter uma tribo indígena, por exemplo, no Brasil, que eles falam português, mas eles passam agora a ter a Bíblia no seu próprio idioma, seja em áudio, seja impressa. Então, é um trabalho também da equipe de tradução, envolvendo também as igrejas locais, que esse povo indígena não só tenha acesso ao texto em português, mas passe a usar o texto na sua própria língua materna. E é muito interessante que quando isso começa a acontecer, inclusive músicas, louvores, passam a ser cantados, passam a ser compostos na sua própria língua, na língua natal desse povo. Ou seja, o texto bíblico, ele passa a ter vida, ele passa a ter força na língua daquele povo. Então, de uma forma muito simples, de uma forma muito rápida, nós trouxemos para vocês hoje todo esse processo, toda essa caminhada da tradução do texto bíblico. Como é que ele acontece? São essas fases. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha feito as suas anotações. Lembra de compartilhar esse vídeo, lembra de curtir o nosso canal e nos acompanhar aqui. Deus abençoe e muito obrigado.